Nós, quando estamos a falar em cultura, temos de ter uma visão abrangente. E muitas vezes, quando se pensa em cultura, pensa-se numa dimensão da cultura, que é a dimensão estética, única e exclusivamente. E pensar em cultura é pensar muito mais do que isso. Se olharmos para a definição de cultura da Unesco, está lá muito claro que pensar em cultura é, por exemplo, pensar nos modos de vida e de estar de uma sociedade. Portanto, a Agenda 20, pensar em desenvolvimento sustentável de um território, tem que se pensar em cultura. A grande questão, quando olhamos para um documento, que é o documento que está em cima da mesa neste momento, que é a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, há alguma dificuldade, quando não se tem esta visão abrangente, de identificar os fazedores de cultura, mas não só, identificarem a presença da cultura. Porquê? Porque a cultura não aparece em nenhum dos 3 pilares da Agenda 2030, que é o económico, ambiental e social, portanto, explicitamente não aparece a cultura, também não aparece explicitamente em nenhum dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aparece muito pouco nas 169 metas. E olhando nós, baixando para as mais de 200 de indicadores da Agenda 2030, então isso é dramático. Mesmo o próprio indicador da meta 11.4, que nos fala do património cultural, não temos uma questão, a forma como é medida é uma forma muito económica. E a cultura é muito mais do que uma vertente económica. A cultura é fundamental para o cumprimento da Agenda 2030. Portanto, se ela está nos ODS, nas metas ou nos pilares, não vale a pena entrarmos nessa discussão. Vamos entrar nessa discussão para o documento que vem depois da Agenda 2030. Então, o que é que temos que fazer? Temos que fazer com que os fazedores de cultura percebam que este documento também é deles. E que para o lema da Agenda 2030 se cumprir, ninguém pode ser deixado para trás. Os profissionais do setor cultural, os fazedores da cultura, também não podem ser deixados para trás. Fazer com que os fazedores de cultura desconstruam a Agenda 2030 e consigam inserir a cultura e pensar em projetos culturais nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nomeadamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1, que nos fala na erradicação da pobreza, e no Manual de Indicadores que a Unesco criou em 2019 para a Agenda 2030, também deixou o ODS 1 de fora. Eu só pergunto como é que é possível nós erradicarmos a pobreza se não fizermos um fortíssimo investimento na dimensão cultural. Não é na dimensão cultural, na dimensão estética da cultura. É na dimensão ética e ontológica, por exemplo, da cultura. Se não fizermos esse investimento, não conseguimos mudar hábitos alimentares e promover uma agricultura sustentável do ODS 3, ou não podemos promover a saúde e o bem-estar anterior é do ODS 2, desculpem, da agricultura sustentável, ou da saúde e do bem-estar do ODS 3. E só peguei nos primeiros 3 ODS. A cultura é fundamental para o cumprimento dos ODS. E é desta forma, com este pensamento, que os fazedores de cultura têm que olhar para ela. O setor da cultura muitas vezes se relaciona com o ODS 4, porque apesar de tudo, o ODS 4 tem algumas metas, para já porque a relação cultura e educação é uma relação umbilical, é uma relação muito forte. Nós não podemos trabalhar a questão cultural sem ter esta componente da educação e da cultura. Há aqui uma relação que não deve ser menosprezada. Contudo, e é evidente que o ODS 4 tem metas que são importantes. Há muito esta relação entre educação e cultura no ODS 4, mas não nos podemos resumir a isso. Não podemos basear a nossa ação cultural na relação com a Agenda 2030 única e exclusivamente por via do ODS 4. Porque senão estamos a transformar quase e muitas vezes um uso instrumental da cultura ao serviço da educação, e não é isso que eu digo. O que eu defendo é que a cultura deve apropriar-se da Agenda 2030 percebendo alguns aspectos. Primeiro, como é que a cultura pode efetivamente contribuir para alguns ODS? Primeira questão. E podemos dizer que nós podemos contribuir para o ODS 11, meta, e dizer de forma clara. Segundo, como é que a cultura pode beneficiar da Agenda 2030?
E eu costumo dizer, se o ODS 8 estivesse a ser cumprido, os problemas da pandemia não tinham acontecido como aconteceram, porque significaria que os profissionais do setor cultural tinham trabalho digno. E terceiro lugar, que nós podemos perceber esta relação da cultura com a Agenda 2030, é não ter medo de dizer, de usar a cultura de forma instrumental para o cumprimento da Agenda 2030. Enquanto no primeiro caso, como é que a cultura pode contribuir para o desenvolvimento sustentável? A cultura é protagonista de primeiro direito. No segundo caso, a cultura é beneficiária. No terceiro caso, a cultura é utilizada de forma instrumental para cumprir alguns ODS. E dou-lhe o exemplo do ODS 2, mais uma vez, de combater a fome e promover uma agricultura sustentável, em que a Unesco nos fala na importância dos conhecimentos tradicionais, nomeadamente a pesca artesanal, para promover, para conseguirmos algumas das metas do ODS 2. Portanto, podemos olhar de muita forma para estes contributos e muito mais do que para o ODS 4. Gosto do ODS 4, é importante o ODS 4, é inegável, o ODS 11 também é fundamental, mas há muito mais do que isso. E a pandemia em Portugal bateu-nos à porta em março, o país fechou no dia 8 de março e o Observatório desenvolveu um estudo no primeiro trimestre da pandemia para perceber o impacto que a pandemia teve no setor cultural português e, paralelamente, um bocadinho por todo o mundo, estudos desta natureza começaram a ser feitos. A conclusão que nós chegamos, que não é muito diferente da conclusão que aconteceu no resto do mundo, é que a pandemia não veio provocar efeitos dramáticos no setor cultural se o setor cultural não tivesse já em si uma situação demasiado precária e que não estava resolvida. Ou seja, a pandemia veio trazer à tona os problemas e as fragilidades do setor cultural. A grande alteração que trouxe a pandemia foram duas, do meu ponto de vista, e muitos estudos também nos falam disso. Por um lado, permitiu dar luz a este problema e é incontornável que se tem que resolver problemas, nomeadamente à profissionalização, a haver condições de trabalho digno, ODS 8, para os profissionais do setor cultural. E a segunda grande questão é que, sendo o setor cultural um dos primeiros que fechou, também foi um dos primeiros que respondeu ativamente para que a população que ficou fechada em casa durante meses pudesse ter sanidade mental através da fruição cultural. Qual foi o grande problema que aconteceu aqui? Foi o facto de não terem sido criadas condições para que essa transição para o digital que foi feita de forma muito rápida permitisse meios de subsistência ao setor cultural. Portanto, os atores, os músicos, os fazedores de cultura foram para as plataformas online fazer a sua arte, mas, por um lado, não eram remunerados por isso, só a partir de certa altura, muito mais lá para a frente, é que começaram a receber alguma verba que muitas vezes não era minimamente aceitável. E, por outro lado, também trouxe à luz os problemas desta transição para o digital que os profissionais do setor cultural não estavam preparados. E o que nos traz hoje a pandemia e um dos benefícios que a pandemia trouxe, se é possível encontrar aspectos positivos, é esta relevância que se tem que dar à componente digital da cultura, sem que isso seja sinónimo de que isto que nós estamos aqui a fazer hoje, o presencial, o contacto que temos com as pessoas, não é substituível. Eu vejo primeiro o desafio de tornar a cultura e a questão da cultura digital acessível a todos. E quando pensamos nos indicadores para a cultura, quer nos indicadores da Unesco, quer outras estratégias e documentos internacionais que nos falam da relação com a cultura, nos falam que a questão do online, da digitalização, de colocarmos uma forma de fruir cultura de outra forma,
é fundamental que a população em geral tenha essa capacidade de escolher. E além dessa capacidade de escolher, só pode ser conseguida se houver uma questão que é a literacia digital e que não existe. E eu, para poder escolher os conteúdos que quero e não seja as grandes multinacionais que nos digam aquilo que vamos consumir, eu tenho que, a primeira coisa, ter acesso à internet, em que em muitos casos não é assim tão linear. Pensa-se que toda a gente no mundo tem internet, não é. Pensa-se que toda a gente em São Paulo tem acesso facilitado à internet e não é realidade. Portanto, isso é um problema que tem que ser resolvido. E o segundo problema, para que depois esse processo de escolha do que é que eu quero consumir em termos culturais online e eu fazer o meu próprio pacote, tem que haver literacia digital. As pessoas têm que ter esses conhecimentos para poderem, de forma consciente, ser uma escolha deliberada e nós percebermos que eu não estou a consumir a primeira coisa que me aparece à frente, mas estou a construir o meu próprio património cultural e a minha própria fruição cultural a partir de um leque que eu tenho. E hoje a internet permite-nos esse leque muito diversificado. Isso é importante, percebermos que temos que ter ferramentas para não deixarmos que um algoritmo nos construa tudo o que queremos consumir, e isso, como é evidente, vai deixar provavelmente um conjunto de culturas minoritárias com menor visibilidade, com menos peso de um conjunto de naturezas, mas muitíssimo relevantes, de fora do algoritmo, porque nem sequer não interessa que sejam apanhadas. Mas se, por outro lado, apostarmos na questão da literacia digital e na literacia cultural, não há nenhum algoritmo que me impeça de ver determinada forma de expressão artística ou de manifestação cultural só porque ela é minoritária, e para as grandes plataformas isso não é financeiramente vantajoso. Não podemos ignorar o século XXI, não podemos ignorar que estamos em 2023 e todas as transformações que o mundo vive de uma forma completamente acelerada. Não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar também que este desenvolvimento, seja lá tecnológico, é desigual e só vem tornar mais veementes as disparidades e poderá tornar o consumo cultural online de forma ainda mais problemática. Na questão da facilidade do acesso, pode-se começar ainda a agravar mais a questão da lógica do que é padronizado, do que é interessante, e deixar as margens ainda mais às margens. Há um documento muito interessante que foi produzido em 2021, que é a Carta do Porto Santo, que nos fala exatamente da importância de passarmos da democratização da cultura para a democracia cultural. Enquanto na democratização da cultura essa questão vertical de um conjunto de iluminados vai disponibilizar à comunidade, à população em geral, aquilo que considera que é relevante, o algoritmo, aquilo que considera que é relevante, nós termos acesso em termos culturais, a democracia cultural parte de uma base completamente contrária, parte de uma base da valorização das culturas e das comunidades locais e da valorização do que a comunidade tem e quer, para construir a partir daí uma dimensão cultural do território, uma dimensão cultural da oferta e dos consumos e da relação das pessoas e das comunidades com a cultura. Portanto, mais do que pensarmos na democratização da cultura, é importante apostarmos na democracia cultural, em que todos temos o direito de fruir, de criar e de consumir cultura. Nesta vertente de não é um conjunto de pessoas que cria para nós, mas todos temos que estar neste papel de consumidores, produtores, criadores, de irmos construindo o nosso património cultural a partir do que vamos comendo, mas tendo a consciência de que não há ninguém que tenha que me dizer aquilo que eu preciso consumir. Na Europa existe uma iniciativa que é a Capital Europeia da Cultura, e
deram um conjunto de instruções e pediram para fazer a candidatura, para essa máquina fazer a candidatura, e é assustador, porque a candidatura não estava extraordinária, mas foi feita num ápice, integrando as palavras-chave, introduziram as instruções de que queremos fazer uma candidatura, responderam a um edital para isto, com estas características. Isto é muitíssimo perigoso, tal como a questão de um livro feito quase à medida. Eu quero um livro que fale disto, daquilo e do outro. É um desafio enorme que eu não sei como é que podemos resolver, mas tem que partir também, quando eu dizia das questões da literacia digital e da literacia cultural, nós temos que perceber que são coisas completamente diferentes. E se eu valorizo a dimensão cultural, a dimensão de um escritor, como foi o exemplo que deu, eu não posso pedir a uma máquina para me fazer um livro, ponto. Se eu tiver este conjunto de valores enquanto sociedade, é evidente que haverá sempre quem consuma determinado tipo de produtos, fast food cultural, como se possa dizer, se é que se pode dizer, que vai levar com que muita gente leia esse livro feito à medida. Duas questões aí. Isso é mau e é ótimo. É mau porque percebemos que há um trabalho muito grande que precisa de ser feito para que as pessoas consigam distinguir uma coisa da outra. E enquanto exercício é interessante, mas enquanto literatura é outra coisa diferente. Segunda questão. Quem sabe que essa pessoa ou que essas pessoas que pedem um livro à medida, quase até, quero um livro de 50 páginas, curtinho e tal, não se tornam leitores. E passado um tempo não vão comprar um livro do Jorge Amado para ler. Portanto, tudo pode ser uma coisa de dupla face. Não vale a pena estarmos a dizer que vai ser péssimo. Não é a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa. Do meu ponto de vista, não é a mesma coisa. Não devemos ter medo das tecnologias. Impossível era. Elas estão aqui para ficar. Devemos capacitar os fazedores de cultura para usufruírem o máximo possível das potencialidades que a digitalização nos traz, por exemplo, e fazer com que a comunidade perceba, a população em geral, perceba que há diferenças. Há diferenças. E que tem que saber escolher. E se escolher de determinada forma, vai estar a contribuir negativamente para que daqui a 50 anos se possa dizer que o património cultural que nós deixamos é porque se não houver criadores, se não houver fazedores de cultura hoje, em 2070, o que se fez em São Paulo não vai ficar, ninguém sabe o que foi, porque foi feito por máquinas e tem que haver este diálogo que é importante.